Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui falar sobre um assunto muito importante que está se passando no dia de hoje, né? Uma briga política que nós estamos tendo na direita, né? Sobre uns falam que gostam do Bolsonaro, outros não gostam do Bolsonaro, uns apoiam Pablo Marçal, outros não apoiam. Por que não apoiar Bolsonaro e por que também apoiar Bolsonaro? Bolsonaro tem uma importância muito grande para a direita. Ele é o nome mais importante da direita do Brasil na atualidade. Por mais que o Marçal se esforce, por mais que o Tarcísio se esforce, o Caiado, o Zema, nenhum deles chegam perto do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro ele é o ponta de lança. Ele é aquele que começou todo o processo. Quando todos estavam calados, o Bolsonaro estava falando. É fácil hoje chamar Bolsonaro de covarde e quando lá atrás eles já falavam quando todos estavam calados. Ele começou a gritar antes. Então, temos mais do que prova que o Bolsonaro não é covarde. Tanto é que ele foi esfaqueado e continua na luta. Ele podia estar parado, ter se aposentado, não está mais com isso, mas ele preferiu enfrentar essa batalha, né? Enfrentar essa luta. Ele poderia estar do lado do sistema. Ele nunca esteve do lado do sistema, ele sempre esteve do outro lado. Mas o que é que acontece? Diante da situação que se aproxima, e a qual se aproximou, a qual nós estamos, o Bolsonaro, ele ultimamente ele tem procurado, até com zelo, né, estar um pouco mais na posição defensiva. Isso é próprio daqueles que estão na linha de batalha. Uma hora você atira, outra hora você se defende. Tem certos momentos que eu até achei que o Bolsonaro foi muito à frente em criticar o Alexandre de Moraes, inclusive naquele 7 de setembro de 2021, quando ele chama o Alexandre de Moraes de canalha. Aquilo ali eu até achei um certo exagero. Ele não deveria exagerar esse ponto, chamar o Alexandre de Moraes de canalha, quando ele poderia ter feito. Aquele momento era um momento de muito. O Brasil estava enfrentando uma pandemia muito forte, né? E o preço dos alimentos estava muito caro por conta da pandemia. Não só alimento, mas outras coisas também. Ele poderia, naquele momento, ter falado do preço dos alimentos, chamado a responsabilidade, dizer aumentou por causa da pandemia, precisa baixar. E a única palavra que ele falou foi Alexandre de Moraes, canalha. E dali começou tudo. Então o Bolsonaro ele entende muito bem a perseguição que ele vem passando e com quem ele está lutando. Demorou para ele entender, mas ele percebeu com quem ele está lutando. E na verdade não é o Alexandre de Moraes, é todo um sistema que tem o Alexandre de Moraes, vem também a Globo, né? O governo do Lula que foi implantado lá por esse sistema, né? O sistema Globo que não apenas tenta usurpar a mente do cidadão brasileiro, não só aqui no Sul, né? Mas também no Nordeste, principalmente no Nordeste. Eu conheço pessoas que não assistem um outro canal, a não ser a Globo. Pode passar em qualquer outro canal, mas se não passar na Globo, para ele não é verdade. Você pode estar aqui narrando uma cena que aconteceu na sua frente, e a pessoa vai perguntar, passou na Globo? Se não passou na Globo, ele não acredita. Então, a Globo ela é um canal muito importante. Inclusive, eu acho uma falha do Bolsonaro muito grande não ter investido em publicação na Globo e nos outros canais de TV também, né? Mas ele poderia não ser tão incisivo na sua briga com a Globo naquele momento em que ele deveria usar um pouco da política, né? Porque a política é muito importante. Ele, como ele só tinha 4 anos, ele tinha que saber usar essa parte aí. Ele tinha a máquina na mão. Você pode não dar tudo, mas
um pouco do que a pessoa precisa, o meio de comunicação precisa para sobreviver, e assim chamar isso para o seu lado. Tanto é que você vê o desgoverno que nós vivemos hoje, o Lula fazendo o que está fazendo, as coisas indo na contramão, e a Globo fazendo o possível para poder defendê-lo. Se a Globo acha um meio de defender esse governo de hoje, imagine no tempo do Bolsonaro, em que as coisas estavam fluindo, em que as coisas estavam andando. Então isso foi uma falha muito grande. Então Bolsonaro teve seus momentos de ataque ao Supremo, um ataque que eu falo no sentido de se defender, né? Porque, na verdade, quem começou a atacá-lo primeiro foi o Alexandre de Moraes, quando ele apresenta o Ramagem para ser o secretário, né, o líder da Polícia Federal, e então o Moraes ali acaba, por uma canetada, impedindo que o Ramagem assumisse. E o Bolsonaro ali acabou aceitando. E muitas outras coisas que o Bolsonaro fazia, o Moraes ia lá e cortava. Então isso acabou gerando uma ira. E através disso, dessa interferência do Moraes, é que tudo começa no país. Essa debandada toda. Eu já começa no canal Terça Livre, o Alan dos Santos começa a falar um monte de coisa, a bater de frente. O Alan começa a chamar o Moraes de cabeça de ovo, e aí começa uma discussão muito grande. Aí o Silveira começa também a bater de frente com o Alexandre, chamá-lo de um monte de coisa, justamente pela interferência do Alexandre de Moraes no governo do Jair Bolsonaro. Então o Moraes, ele começou a briga. Hoje a gente vê a imprensa, outras pessoas da esquerda falando mais, mas a briga começou com o Alexandre de Moraes. Então quando o Bolsonaro revida, o Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes, mas com uma força, não uma força do Alexandre de Moraes, mas a força da roupa que ele veste, da caneta do Supremo Tribunal Federal, que é uma caneta muito poderosa no Brasil de hoje, o Alexandre de Moraes começa a se apoderar desta caneta e começa a usurpar de um poder que não é dele. Começa a usurpar de um poder desproporcional que o Supremo Tribunal tem. É como se o Supremo Tribunal Federal, até aquele momento, tivesse vindo, por exemplo, vamos citar aqui um anime, o Dragon Ball Z, que de repente o Goku tá ali lutando simplesmente como o Goku, de repente ele se transforma num Super Saiyajin. E assim também foi o Alexandre de Moraes, ele se empoderou e viu que o Supremo é muito mais poderoso do que mostrava até aquele momento. E então começa a abusar dessa força, que é uma força que não pode ser usada no país em que nós vivemos, porque senão acaba ficando muito desproporcional em relação às forças, já que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era um ser humano totalmente comprado, né? Totalmente guiado. E nós não podemos aqui deixar de lado a inteligência do Alexandre de Moraes em entender o momento em que ele estava vivendo. A pessoa que poderia segurá-lo para ele não ir adiante é uma pessoa que estava praticamente na sua mão. O Supremo amarrou os líderes da Câmara e do Senado. O Pacheco é um cachorro do Supremo, é um cachorro do Barroso, é um cachorrinho do Alexandre de Moraes. E o Lula também, ele dá comida para eles todo dia, eles vão ver todo dia e ameaça todo dia. Então, se o povo não tiver a inteligência e saber o momento certo de atacar, não vai para frente. Hoje, no dia 7 de setembro, a gente viu na Paulista 2 caminhões, um falando uma coisa, outro falando outra. E uma certa hora o Bolsonaro chamou o pessoal do Fio Diário, que estava organizando num outro trio, chamou ele de picareta. Eu achei até exagerado o Bolsonaro falar,
chamar o pessoal, o Marcão, né? Marco Antônio, de picareta, porque eles são bem intencionados, só que eles são muito jovens. São muito jovens. O Bolsonaro vem lá de trás. E no seu governo ele cometeu erros, então ele está querendo fechar essa ferida que ele acha que ele causou no Alexandre de Moraes. E chamar a responsabilidade para ele, né? Ele quer, na verdade, pacificar o país. E como o Malafaia organizou e estava na frente, eu também achei justo não passar, não terceirizar essa briga para esses meninos. Porque se o Alexandre de Moraes coloca a mão no Adriles, coloca a mão no Marco Antônio, ele não tem poder para poder reagir. Então essa briga não pode se espalhar para outras pessoas, para jovens que nem o Marco Antônio Costa, que tem um futuro pela frente, o Adriles Jorge, que ainda é jovem, até um pouco mais velho, mas também são pessoas que têm um futuro. E esses meninos cometem muita bobagem na hora de se expressar, na hora de fazer, porque só falar não resolve. Meter pedra diariamente não vai resolver em nada. O que vai resolver isso aí é na base da política. A política tem força. O que a direita precisa é dominar o poder legislativo, porque o poder mais forte do país é o poder legislativo. Então a direita precisa, através do diálogo do legislativo, conseguir espaço. Então o que o Sila Malafaia fez no 7 de setembro foi uma coisa muito importante. Colocar os deputados para falar, porque o deputado pode falar. É um absurdo o STF querer prender o Nicolas Ferreira, porque o Nicolas Ferreira falou aquilo que ele tem que fazer, falar. É um absurdo prender o Eduardo Bolsonaro porque fez aquilo que ele tinha que fazer, falar. É um absurdo prender todos eles, a Júlia Zanata, a Bia Kicis e todos o Gustavo Gaia, que esteve lá falando para a população, porque essa é a função dele. O Malafaia já tem também o seu jeito de falar e sabe como falar, porque ele fala embasado na lei e não desrespeitando o STF, porque não houve um desrespeito ao STF. O que houve, na verdade, foi um STF invadindo uma competência que não é dele, e às vezes até extirpando a Constituição para poder prevalecer a sua vontade, aquilo que eles querem. O Brasil não pode virar refém do gosto, do querer do STF, porque dá nojo você ver esses homens falar. Você vê o Toffoli falando, você não diz que aquele homem parece um líder de uma quadrilha de qualquer lugar, um gangster, mas não um juiz de um Supremo Tribunal de um país importante como o Brasil. Pode ser de uma republiqueta de bananas, mas de um país como o Brasil, sinceramente, né? Não acho que isso seja real. Então, nós precisamos, eu acho que o pessoal precisa botar a bola no chão e usar a força do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma força muito grande na direita. A direita não pode abandoná-lo, porque o Bolsonaro ele não é simplesmente ele é a ferramenta da direita. A direita tem que usar o Bolsonaro como uma ferramenta para poder romper essa pedra enorme que o sistema causou. O Bolsonaro já mostrou que é capaz ganhando a eleição. E a direita não pode abandoná-lo. E não pode botar para trás por conta de pessoas que estão aparecendo agora. Você não sabe a força de um Pablo Marçal diante de um sistema forte, o qual nós temos. Ele pode ter dinheiro, mas tem outras coisas mais importantes do que dinheiro para poder romper essa barreira que foi nos imposta pelo Supremo Tribunal Federal e por essas pessoas que vêm se apoderando dia após dia no nosso país. Então, nós precisamos botar o pé no chão, ouvir mais do que falar e ocupando os espaços que estão sendo deixados. Tem espaços sendo deixados. Eu não digo que a esquerda não tem mais um poder no país. Não existe um poder da esquerda. A esquerda não tem esse poder.
A esquerda simplesmente virou praticamente nada. Praticamente nada. E esse sistema procura usar a esquerda como força para poder implantar o seu mandato, porque a esquerda virou praticamente cachorrinho do sistema. Eles vão usando essas pessoas e vão descartando ao longo do caminho. Então eu acho que esses meninos, Marco Antônio Costa, Lili Jorge, o pessoal do Fio Diário, até mesmo o Constantino, precisa, o, o, o Paulo Figueiredo, precisa botar a bola no chão e começar a caminhar com mais firmeza e guardar um pouco as palavras para não tropeçar nelas. Tem que saber jogar. Eu vejo alguns da direita muito importante, como o Kim Paim, o Didi, que são pessoas que colocam bem as suas palavras e não se perde no caminho. Isso eu acho de extrema importância. Então esse é o recado que eu passo para todos. Não abandonem o Bolsonaro e não queira compará-lo com os outros, porque na direita tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E o Bolsonaro mostrou que é uma pessoa que não está preocupado em simplesmente estar na frente. Ele é uma árvore que consegue gerar muitos frutos. Vide a quantidade de governadores que foi eleito, prefeitos, a quantidade de senadores que nós temos, de deputados. Então ela é uma árvore frondosa, precisa ser cuidada e bem adubada por aqueles que querem crescer, inclusive esses jovens. Quanto mais perto do Bolsonaro você tiver, mais você crescerá. Porque se tem uma coisa que eu acho que é o defeito do Bolsonaro, o defeito do Bolsonaro é o coração. O Bolsonaro tem uma falha enorme por ele ser muito humano, muito humano. Quando você pensa que ele vai explodir, de repente ele mostra aquela fraqueza, que é uma fraqueza humana, uma fraqueza do homem. E principalmente um pai de família, uma pessoa que tem filha pequena que nem ele, tem seus filhos, que está sempre na ponta de lança. Então ele precisa ser entendido. E eu reparei no Bolsonaro, diante de todos os outros políticos que estão lá em Brasília há muito tempo, ele é um dos poucos que pensa na família, que sabe expressar esse desejo de família, de pai de família, de cuidar. Então acho que essa turma tem que baixar um pouco a bolinha aí e entender realmente para que Bolsonaro veio. Amém, turma? Muito obrigado. Que Deus abençoe tudo ricamente. Essa é a palavra que eu tenho para todos vocês. Se gostou aí, dá um like e compartilha esse vídeo para que todos possam ver e entender uma boa análise da política nacional a qual nós estamos tendo. E a direita precisa levantar a bola para poder se empoderar. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.